Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Bom, hoje é quarta-feira. Hoje é dia 10 de fevereiro. Nossa, como o mês está passando rápido, criançada. Já estamos aí no dia 10 de fevereiro. E a gente vai combinar o quê? Que toda quarta é dia de nós estudarmos ciências. Então, porque cada dia da semana a gente estuda uma matéria. A gente estuda para não ficar confuso nem para tia, nem para vocês. Então, a gente estipula que cada dia da semana vocês estudam um conteúdo. E as quartas é dia de nós estudarmos ciências, né? Que é uma matéria que tem aí um conteúdo um pouco mais complexo, né? E aí, durante a tarde, vocês fazem inglês. Hoje a gente não tem aula online com a Cássia. Hoje a aula online de vocês é com a Tassiana, tá bom? E de manhã vocês recebem esse videozinho, tá? Eu gravo sempre um dia antes, então vocês recebem na quarta de manhã. Então hoje, quarta de manhã, dia 10. Então, bom dia para vocês. Vamos começar os nossos estudos. Eu peguei a apostila de vocês, pessoal. Vocês sabem que eu não trabalho com esta apostila. Eu trabalho com a apostila do terceiro ano. Então, essa apostila para tia, ela é nova. Então, eu fui pegar a apostila de vocês para dar uma estudada, para ver o que eu ia trabalhar com vocês, né? E eu resolvi fazer o seguinte, eu vou rebobinar um pouco a nossa fita. Como assim rebobinar um pouco a nossa fita? Eu vou falar um pouquinho sobre o que vocês começaram a estudar no ano passado, antes de começar na página que vocês pararam. Então, eu tô vendo aqui que vocês começaram estudando sobre os materiais. Pois bem, o que são materiais? Porque não adianta a gente começar a falar material, objeto, invenção, sem a gente falar primeiro o que é um material. Pessoal, o que é um material? Quando vocês olham ao redor aí de onde vocês estão, vocês vão enxergar vários objetos. Eu tô num quartinho pequenininho, é o quartinho esse quartinho aqui é só meu, ele fica na parte de cima da minha casa, ele é um quartinho para eu estudar. Tanto que ele é velho, pessoal, as coisas aqui estão tudo velha, mas tá cheio de objeto aqui. E aí, pessoal, quando eu olho para cada um desses objetos, eu penso do que esses objetos são feitos. Então, do que isso aqui é feito? Do que isso aqui é feito? Do que isso aqui, cadê? Do que isso aqui é feito? Do que isso aqui, ó, é feito? Então, eu começo a pensar do que os objetos são feitos. Quando eu falo isso, eu estou perguntando quais são os materiais que fazem parte daquele objeto. Então, quando eu falo em material é do que o objeto é feito. Se o objeto é feito de plástico, se o objeto é feito, né, de tecido, se o objeto é feito de madeira, se o objeto é feito de vidro. Então, a gente, quando fala de material, a gente vai pensar, opa, material é aquilo que o objeto é feito. Papel é feito do quê? Papel é feito de madeira. Esses dois objetos aqui são feitos do mesmo material, por incrível que pareça. Tem uma série no YouTube, são vídeos curtos, eu vou mandar para vocês. Sabe o que é o mais legal das aulas de ciências? É porque nas aulas de ciências tem muito vídeo bom no YouTube para vocês assistirem. Então não é só a professora falando loucamente na cabeça de vocês. Não, além da professora falar loucamente na cabeça de vocês, ela ainda manda vídeo para vocês. Eu não sei se vocês conhecem, chama Kika, do que é feito. Então a Kika é um desenho e a Kika pergunta do que é feito papel, do que é feito algodão, do que é feito plástico. Então os vídeos são justamente para ensinar vocês
do que as coisas são feitas. Eu vou escolher alguns e eu vou mandar no final da videoaula. Eu quero que vocês assistam esses vídeos, mesmo que vocês já conheçam a Kika. Eu quero que vocês assistam novamente. Eu vou escolher aqui. Por quê? Porque no final da apostila, eu tô montando um trabalho para vocês. Um trabalho sobre invenções. Se eu tivesse na escola, vocês fariam esse trabalho e vocês apresentariam lá na escola para mim. Como nós não estamos na escola, vocês vão fazer o trabalho. Eu vou sortear, não hoje, não amanhã, assim que a gente acabar a apostila de ciências. Eu vou pensar aí, vocês são 20 crianças. Eu vou pensar em 20 objetos e aí vocês vão pesquisar a invenção desses objetos. Então, se a gente estivesse lá na escola, vocês apresentariam lá na frente de todo mundo. Como nós não estamos, vocês vão gravar vídeo. Então, pessoal, vai ser por sorteio, não fiquem ansiosos, mas esse vai ser o nosso trabalhinho do final da apostila de ciências, tá bom? Pois bem, pessoal, então quando a gente fala de material, material é do que o objeto é feito. Ah, o objeto é feito de plástico, o objeto é feito de vidro, por exemplo. O óculos é um tipo de vidro. Por quê? Porque eu preciso enxergar além. Se o óculos fosse feito de papelão, eu não ia enxergar. Então é necessário que tenha um tipo de vidro especial, um vidro que não quebre tão facilmente, né? E assim por diante. Pessoal, outra coisa que eu queria falar antes da gente começar o nosso conteúdo novo é o seguinte, é a escolha dos materiais. Será que o fabricante, quando ele vai produzir um determinado objeto, ele escolhe o material de forma aleatória, assim, vou usar isso, seja o que Deus quiser, vou usar aquilo, seja o que Deus quiser, ou tem um motivo para ele escolher aquele material? Vou dar um exemplo para vocês. O óculos. Será que a escolha do vidro é por algum motivo específico? Ou o óculos poderia ser feito de outro objeto? Poderia ser feito, por exemplo, de papel, igual eu falei agora há pouco, ou ele poderia ser feito de vidro fosco. O vidro fosco é aquele vidro do boxe do banheiro, sabe? Que a gente enxerga malemar, quando você tá lá no banheiro, você vê só o vulto da pessoa. Então, vamos pensar. Quando a gente produz um objeto, a escolha do material, ela é ou não importante? Ela é muito importante. A escolha do material que define a qualidade do objeto. Através da escolha do material é que a gente sabe se o objeto vai ser bom ou não. Às vezes a gente vai comprar um objeto aí, a gente olha, vamos ver do que ele é feito. Um outro exemplo para vocês. Hoje é muito comum a gente comprar móveis de MDF. O que é MDF? É como se eles pegassem a madeira e ralassem a madeira e depois compactuassem. Imagina, é como se eles apertassem a madeira que tá serradinha em pó praticamente e apertassem para formar de novo uma placa de madeira. Então as pessoas compram, por exemplo, eu comprei meu guarda-roupa. Quando eu comprei meu guarda-roupa, a primeira coisa que a vendedora falou para mim foi, olha, o seu guarda-roupa, esse guarda-roupa, ele é de MDF. Então eu já sabia, opa, é madeira compactada. Não é madeira, não é um pedaço de madeira. Não, é madeira compactada. Geralmente, pessoal, é mais ecológico esse tipo de produto. Traz menos danos ao meio ambiente do que você comprar um móvel, que é muito mais caro também, de madeira a madeira. E hoje também, pessoal, a gente sabe que a gente tem que preocupar com esse lado da ecologia, né? Com esse lado do meio ambiente. Então, quando a gente compra um móvel, a gente recebe essa informação, se ele é de madeira, ou se ele é de MDF. O MDF é mais barato,
O MDF é ecologicamente mais correto, traz menos danos à natureza do que você comprar um móvel que é de madeira, sem contar que o móvel... Gente, mas tem umas diferenças também. Quando você compra um móvel que é de madeira, geralmente esse móvel vai durar a tua vida inteira, vai durar aí 300, 400 anos, vai passar de mãe para filha, de filho para neto e assim por diante. Então, as pessoas que optam por comprar um móvel de madeira, eles vão comprar um móvel que é um objeto que vai durar muitos anos. Vocês querem ver o que é MDF? Pega um móvel aí que tá mais velho na casa de vocês, que seja de madeira, e observa se nos cantos está desfazendo. Geralmente, com o tempo, ele começa a desfazer. Esse móvel que tá aqui atrás de mim, ele é de MDF. E eu vou reformar a minha casa daqui uns dias, eu vou ter que jogá-lo fora, porque se eu fizesse nele, ele cai. Ele tá encostadinho ali para ele não cair. Porque como ele é de MDF, e eu já tenho ele há muitos anos, ele começou a desfazer. Então, pessoal, quando a gente compra um objeto, a escolha do material vai definir a qualidade daquele produto. Então tem gente que prefere, não, vamos comprar aí do material pior, não tem problema, eu não quero que dure mesmo. Mas tem gente que fala, não, eu quero que dure aí anos. Então vamos olhar a qualidade desse material. Então para comprar tênis mesmo. Então tem tênis que o material é excelente, o tênis dura anos. Tem tênis que você compra aí em 6 meses, já tá tudo rasgado. Então isso interfere na qualidade do objeto, a escolha do material. E tem materiais que não dá para ser colocado em certos lugares. Eu até vi aqui na apostila de vocês, ele perguntando aqui no começo, por que cadê? Por que o telhado da escola não poderia ser feito de algodão? Uai, gente, dá para fazer um telhado com algodão só se for a casa lá do Joãozinho e Maria, lá a casa da bruxa, né? Caso contrário, não dá. Se você faz uma casa e coloca algodão lá no telhado, na primeira noite o algodão voa, choveu, o algodão desfaz, cai, molha. Então, algodão não é um material adequado para se fazer o telhado de uma casa. Contudo, pessoal, existem tecidos que são feitos de algodão. O algodão, ele vem de uma árvore, o algodoeiro. Inclusive, lá na Colibri, lá na escola Colibri, antigamente, não, muito antigamente, criançada, vocês não fazem ideia de quanto isso. Quando eu era criança, quando eu era do tamanho de vocês, era uma tia minha que morava aí, lá na escola. E brinquei demais nessa escola quando ela não era escola. Aproveitei demais minha infância naquele lugar. E aí a minha tia que morava lá, a tia Caiafa, ela tinha uma árvore de algodão, um algodoeiro. E esse algodoeiro ficava ali perto do parquinho. E aí eu lembro que na época o meu pai, quando o algodoeiro dava o algodão, meu pai pegava, trazia para casa pra gente, por exemplo, quando a gente machucava, ele pegava lá o mertiolate, ele pegava lá a água oxigenada e passava na gente. Ou senão, quando a gente ia limpar a pele com leite de colônia, quando a gente era criança, era o leite de colônia, a gente passava, limpava usando esse algodão. Ele tinha uma sementinha dentro. Não sei se vocês já viram, se vocês sabiam, mas o algodão, aquele algodão branquinho, ele vem de uma árvore. E com aquele algodão se faz tecido. Então, por exemplo, tem muita camisa, vou comprar uma camisa 100% algodão. Quer dizer, eu vou comprar uma camisa que é feita só de algodão. Pessoal, é interessantíssimo. Não, Cássia, eu não quero comprar uma camisa de algodão, quero comprar uma camisa de seda. As camisas que são de seda verdadeira, porque existem as sedas sintéticas, que são aquelas sedas feitas em indústrias, né, feitas pelo homem. Mas tem as sedas que não são sintéticas, elas são feitas pelo bicho de seda, elas são feitas por um ser vivo. Então, pessoal, a ciência é muito legal por isso, pra gente conhecer tudo que tá ao nosso redor, tá? Então, dando continuidade aqui, material é do que são feitos os objetos, né? Aí depois eu vi que vocês estudaram
as propriedades dos materiais. Vou falar rapidinho por cima, porque vocês voltam a estudar essas propriedades comigo na apostila do 3º ano. Então é o seguinte, pessoal, quando eu escolho um material para compor o meu objeto, para eu utilizar no meu objeto, eu tenho que ver se esse material tem certas características. Então a escolha do material é de acordo com as suas características. Então, quais são algumas dessas características? Eu vou olhar aqui para seguir aqui na apostila. Se vocês quiserem seguir também, eu tô olhando na página 6 de ciências, tá? Se vocês quiserem, junto comigo, acompanhar. Então, a primeira característica que ele fala aqui é a impermeabilidade. Pessoal, vou dar um exemplo de impermeável. Quando vocês tomam um banho, a água entra dentro do corpo de vocês ou ela só lava por fora? Alguém aí, por acaso, vira um Bob Esponja da vida que vai... Não. Sabe por que não? Porque nós somos impermeáveis. Então, a impermeabilidade é uma característica daqueles materiais que não deixa a água passar. Isso daqui é madeira, tá, pessoal? Eu gosto dela aqui comigo, porque às vezes tá muito quente, sabe? Mas a madeira, mentira, não é uma madeira, é um papelão. Falei errado. Papelão de caixa. Se eu coloco isso daqui na chuva, com o tempo, o que vai acontecer? Será que a água passa ou a água não passa? Então, quando a água passa, a gente fala que é permeável. Começando com P de pato, per. Agora, o guarda-chuva, qual que é a função do guarda-chuva? É para a água não passar. Tô vendo um guarda-chuva aqui na apostila. Por isso que a gente fala que o guarda-chuva, ele é feito de material impermeável, quer dizer que a água não pode passar. Então, quando a água passa, a gente fala que é permeável. Quando a água não passa, a gente fala que é impermeável. Experiência, quando você coa café com filtro, você bota lá o teu pozinho, mamãe aí, papai, vovô, titia, que faz café daquele modo, você coloca o filtro, né? Coloca o pó de café e coloca água quente. A água passa? A água passa. Observem aí quem faz café dessa forma. Por que que a água passa? Porque o filtro, que é aquele lugar que a gente coloca o pó, ele é permeável, senão a água ficava lá parada. Então a água passou, permeável. Não passou, o material é impermeável, tá bom? Roupa, ó, você não molha quando você toma chuva, é porque a tua roupa é permeável, ela deixa a água passar. Então, então vamos pensar. Se eu compro aí um guarda-chuva, pode ser feito de tecido normal, de algodão, de tecido de algodão? Não pode, porque o tecido de algodão, ele é permeável, tem que ser um material impermeável. Então, já falei aí de duas propriedades que estão na página 6 e 7, que é a permeabilidade e a impermeabilidade, tá bom? Aí, depois, aqui na apostila, ela fala sobre a resistência. O que é resistência? A resistência é aquela característica do material de não deformar. Então, quando você joga o objeto para um lado, ele cai para o outro, ele não deforma, ele não estraga. Então, a gente fala que aquele material, ele é resistente. Ó, eu tenho uma televisão aqui atrás de mim. Eu tenho aqui meu notebook, eu não tenho como mostrar para vocês, mas eu tenho uma TV. A minha TV, essa minha TV já é a segunda que eu tenho, porque eu tinha uma cachorrinha. Uma vez entrou um rato aqui. E a minha cachorrinha, na loucura de matar o rato, subiu em cima da mesa e derrubou a televisão. A televisão quebrou, pessoal. Quebrou, não teve conserto. Por quê? Porque o material que é feito a minha TV, ele não é resistente. Ele quebrou. Agora, se eu pego a minha panela e sem querer eu derrubo ela no chão, bola pra frente, pega a panela, vamos usar. Nenhuma panela você vai jogar no chão, ela vai quebrar. Por quê?
Porque o material com que é feito a panela tem que ser um material resistente, ok? Então, resistência é a característica que certos objetos têm de não se quebrar, de ser resistente. Como a própria palavra fala, resistência, ser resistente, ser forte, tá? Aí a gente tem a elasticidade. A elasticidade é aquela capacidade que a gente tem, ó, de fazer isso daqui, ó, com o objeto, e o objeto não deformar. Ele estica, mas ele volta ao normal. Então, essa é a característica da elasticidade. Você estica, mas ele volta ao normal sem deformar. Deformar, estragar, ficar feio, tá? Então, essa é a característica da elasticidade. A transparência, ela é uma característica, pessoal, muito importante para muitos objetos. Por quê? Porque é através da transparência que a gente consegue enxergar do outro lado. Se o material não for transparente, ele for de repente opaco, a gente não consegue ter essa característica de enxergar do outro lado. Então, a transparência é essa característica da gente poder conseguir enxergar o que está do outro lado. De você olhar de um lado e enxergar de outro, que é a característica dos vidros, né? Do vidro de uma janela, ela tem essa característica, né? De ter a transparência, tá? Bom, então eu tô virando aqui porque eu tô seguindo aqui para falar com vocês. A permeabilidade, até eu falei do filtro aqui, ó, porque eu já tinha visto a imagem da apostila, tá? Aqui em casa a gente faz café desse jeito. A gente faz café usando filtro. Plasticidade. Pessoal, plasticidade é uma característica bem bacana. Plasticidade é aquela característica que certos objetos têm, de quando você pega eles e mexe com eles, ele adquire a forma que você quiser. Então, você consegue modelá-los, tá? Então, por exemplo, o tecido mesmo, pessoal. Quando você pega aí o tecido e dobra ele, ele não fica dobrado? Ele fica dobrado. Eu consigo manter o tecido dobrado, o tecido aberto, dobro em triângulo, coloco no guarda-roupa em pé, ele fica em pé. Então, a plasticidade é essa característica que a gente consegue vários formatos com um objeto. Então, o exemplo aqui da apostila é a massinha de modelar, que é um objeto que vocês brincam, né? A massinha de modelar toda criança usa para brincar em casa, na escola, né, também. Então, a plasticidade é essa característica de você conseguir pegar um objeto e manipulá-lo da forma que você quiser. E por último, nós temos a flexibilidade, que é aquela característica que você pode dobrar alguma coisa sem quebrar, tá? Que o tecido também tem. O tecido a gente pode então falar que ele é plástico e permeável. Desculpa, falei errado. Às vezes eu erro. Que ele o tecido ele é plástico e flexível. Por quê? O tecido você consegue dobrar sem ele quebrar. O papel você consegue dobrar sem ele quebrar. Agora, gente, se eu pegar isso daqui e for dobrar, ele não é plástico e ele também não é flexível. Porque se eu fizer força, eu vou estragar ele. E aí, ele vai perder o formato dele. Então, por exemplo, esse objeto aqui é um pente, tá? Ele não é plástico nem flexível, tá? Então, alguns objetos têm algumas características, né, dos seus materiais e outros não. Então, recapitulei com vocês, isso daqui vocês já tinham estudado ano passado. Aí, eu virando aqui, página 7, vocês fizeram um exercício. Aí, na página 7, não, página 8. Aí, na página 9, página 10 e página 11, foram atividades também que vocês fizeram. Mas, eu gostei aqui desse poeminha aqui que fala sobre a invenção, e eu já tive a ideia ali do trabalho da invenção para o final da apostila, tá? Então, a gente volta a falar sobre invenção, quero montar um trabalhinho para vocês bem legal sobre isso.
Já até pensei, vou pensar em 20 inventos legais, sortear, e cada criança vai ter que pesquisar sobre um e apresentar pra gente, tá bom? Bom, pessoal, então chegando aqui onde a Raniele não estudou com vocês, ela me passou aqui que foi na página 12 que vocês pararam. Então a gente vai começar a estudar a partir de onde vocês não estudaram. Então eu vou encerrar o meu vídeo, porque agora eu vou virar a minha câmera pra gente acompanhar aqui na apostila, tá bom? Então, já já a gente se fala.